acabava, mas tá bom, né? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, fazendo uma recapitulação. Na aula passada, né, eu falei sobre algumas diferenças entre corrente contínua e corrente alternada. Falei sobre os princípios de funcionamento de uma usina hidrelétrica, como que a força da água pode, né, e faz com que isso gere energia, certo? E hoje eu quero falar um pouco sobre essa parte de sensores, tá ok? E fazer alguns exercícios com vocês. Pessoal, desde que surgiu o termo indústria 3.0, isso na década de 90, né, que vem com a terceira revolução industrial, ocorrida primeiramente no Japão, alguns equipamentos, algumas máquinas passaram também por um processo de modificação, certo? Quando você for trabalhar na indústria, você vai ver o quê? Você vai ter contato com alguns tipos de equipamentos que vão te auxiliar nos processos de produção, certo? Dentre eles se destaca o quê? Os sensores, beleza? Nós temos diversos tipos de sensores para diversas funcionalidades e finalidades, ok? Nós temos aqui primeiro, pessoal, um sensor do tipo ultrassônico, tá ok? Esse sensor do tipo ultrassônico, ele já funciona mediante ao que? A velocidade do som, a captação de ondas sonoras. E que você sabe que a velocidade do som é de 340 metros por segundo, certo? Se você quiser saber isso em quilômetros por hora, é só pegar esse número e multiplicar por 3,6, que dá aproximadamente 1.224 quilômetros por hora. Beleza, muito bem. Então nós temos esse sensor ultrassônico. Outros sensores que nós temos também, pessoal, é o sensor de força, né? Que principalmente ele atua sobre a questão de pressão, quando você faz pressão em alguma coisa, porque você sabe que pressão é força sobre área, certo? Então, quanto maior a força, maior é a pressão, tudo bem? E ele é muito utilizado para a questão de, digamos assim, saber a pressão que algum equipamento vai passar. Por exemplo, um flange, por exemplo, certo? Dependendo do tamanho do flange, pode-se utilizar o sensor de força para saber quanto que é a pressão que, por exemplo, aquela tubulação de água, né, vai ser encaixada nele e com que pressão aquele fluido vai passar por lá, que é a água. Nós temos o sensor de presença, que funciona mediante ao calor, né, com que a pessoa disponibiliza, dissipa do corpo dela, que ele é acionado. Temos os sensores de nível, certo? Muito utilizado na indústria, principalmente na questão de produção de energia, né, como usinas hidrelétricas. Esse sensor aqui, pessoal, ele foi quem deu problema e que consumou naquele desastre de Brumadinho, certo? Na barragem. Então, o sensor de nível ele não estava funcionando e, consequentemente, o sensor ultrassônico que disparava o alarme para as pessoas fugirem, no caso, né, que a represa não estava conseguindo suportar a, a pressão da água. Então, esse sensor de nível ele estava dando o quê? Estava com defeito. Uma das entradas dele estava dando problema. Então, ele não estava emitindo, né, a quantidade de água que estava sendo o quê? Reabastecida naquela usina que estava enchendo, beleza? E se você não tem essa propriedade aqui, né, como no caso esse sensor de nível, a força que a água vai desempenhar vai ser muito maior. E, consequentemente, o quê? A pressão. E isso danifica o material substancialmente, ou seja, o concreto. E, consequentemente, veio o quê? Aquela tragédia de Brumadinho, certo? Aqui nós temos
ele num tanque, principalmente na produção de sucos, né, uma fábrica produtora de sucos, e que ele fornece o nível com que essa mistura está sendo realizada, certo? Nós temos aqui um agitador, beleza? Um agitador, e, consequentemente, o tamanho do nível é que vai desempenhar também a agitação ou a velocidade angular com que essa mistura está sendo o quê? Realizada. Tudo bem? Aqui, pessoal, nós temos a simbologia para as instalações prediais que vocês vão ver, certo? E na indústria, geralmente vocês vão passar, só um instante, passar por um treinamento em que geralmente vai ser o quê? Notificado para vocês a simbologia das instalações prediais, certo? Neste caso aqui, o significado é um eletroduto embutido no teto, cujo diâmetro, tá, é de 25 milímetros, certo? Neste caso aqui, quando é essa simbologia, o eletroduto embutido no piso, tudo bem? Aqui, o condutor de fase, um condutor neutro, um retorno, tá? Um condutor de retorno, e também um condutor do quê? Do tipo que terra, aquele que vai fazer o aterramento. A caixa de passagem, certo? E é colocada no piso, principalmente a parte que quando você mexe com a parte de usina, né, nuclear, tem essa parte aqui, esse condutor, essa caixa de passagem fica no subsolo, uma parte que só o pessoal especializado fica. Temos a caixa de passagem no teto, aqui também a caixa de passagem na parede, com as dimensões, comprimento, altura e largura, certo? Nós temos o quadro parcial de luz aparente, o quadro parcial de força embutido, o quadro geral de luz aparente, todos eles medidos ou em watt ou em kilowatt, que é o quê? A energia é a unidade de potência. Unidade de potência, certo? O quadro geral de luz e força, que vai iluminar a usina ou a indústria. Interruptor de uma secção, interruptor de duas secções, certo? Então, pessoal, basicamente é isso o que vocês vão se deparar, né, com uma forma um pouco mais o que aprofundada e também com a questão de que a partir disso aqui você já está entrando no mundo da elétrica, da eletrotécnica. E a partir disso aqui também, você pode se ramificar para eletromecânica, eletroeletrônica, eletrônica e demais áreas afins da área de elétrica, tá ok? Então, pessoal, já que nós estamos aqui, eu vou já fazer alguns exercícios com vocês, tá ok? Eu vou começar aqui pelo 15, como eu tinha me pedido, vou só pegar aqui e fazer a captura dele. Peço que todos prestem bastante atenção, tá? Estão vendo minha tela aí, pessoal, branca? Estão vendo aqui? Sim. Sim, né? Deixa eu pegar só a figura ali. Vou colocar aqui. Muito bem. Então vamos lá. Ótimo. Vamos lá então, pessoal. Seguinte, vamos ler aqui. Na figura abaixo é mostrado um tanque cheio de água e uma bomba que injeta o fluido para uma tubulação que irá abastecer um pequeno município. Um sensor ultrassônico é instalado nas proximidades da bomba M.
Então, aqui tem a nossa bomba, certo? Que avalia a velocidade da água que passa por essa tubulação. Se o tubo da passagem do tanque para a bomba tem um diâmetro de 20 centímetros, então aqui no caso, esse diâmetro com esse diâmetro mede 20 centímetros, qual o valor do tempo que a água irá passar pela tubulação? Se considerar que o sensor capta a velocidade do som nesse trajeto do fluido. Beleza, pessoal. Seguinte, o que que vocês têm que entender aqui primeiramente? Ele me diz, né, que a altura do tanque maior é 20 metros e que a altura do menorzinho aqui, onde que a bomba vai fluir a água aqui, é de 5 metros. Beleza. Pergunta a vocês, aonde que tem que gastar mais energia? Do maior ou para o menor? Deu maior, né? Do maior, muito bem. Por quê? Porque trabalho é energia. E diz o seguinte, que trabalho nessas condições é o trabalho de energia potencial, que é igual ao quê? Massa. Nesse caso aqui, a gente pode colocar que massa é igual à densidade do fluido, que no caso é a água, que vale 1 pelo volume, peso volume, certo? Mas isso aqui, essa primeira parte aqui, ó, esse mg e esse g é a aceleração da gravidade. Isso aqui você pode falar que é constante, certo? Porque a água aqui, o rho dela vai valer o quê? 1, certo? Beleza. Então vai valer só em função do volume. Muito bem. Você tem aqui essa constante e você tem o quê? A altura, certo? Deixa eu melhorar aqui, peraí. Aqui você tem uma constante e tem a altura. Pois muito bem. A altura, pessoal, ela é diretamente proporcional ao trabalho ou execução de quê? De energia, certo? De alguma tarefa ou ação que você esteja desempenhando. Então, quanto maior a altura, maior é o trabalho realizado. Pois muito bem. Então, o que que eu tenho que pensar aqui? Ele quer saber o tempo, certo? Com que isso vai acontecer. Eu sei que o conceito de velocidade me diz o quê? Variação do espaço pela variação do tempo. Muito bem. Então, o meu tempo vai ser o quê? A variação do espaço dividido pela velocidade. Beleza? A velocidade, pessoal, aqui vai ser o quê? Como que funciona o sensor ultrassônico? O sensor ultrassônico, ele funciona dessa forma. Suponha, deixa eu achar uma figura aqui. Beleza. Suponha que isso aqui seja um sensor ultrassônico, né, como está aqui, e você instala ele em uma determinada localidade, ok? Tá aqui. Você instala aqui. Vou melhorar isso aqui, esse trem tá feio demais, nossa. Beleza. Você instala ele em uma determinada localidade fixa, certo? Fixou aqui, fixou aqui. O que que acontece? O sensor ultrassônico, ele vai emitir ondas mecânicas de som, certo? Até atingir um determinado alvo, chamado de P, por exemplo, em que ele vai determinar a distância com que esse alvo está, esse local está do sensor. Só que tem um porém, pessoal. Ondas sonoras, elas sofrem o quê? O princípio de reflexão. Princípio de reflexão. Ou seja, elas vão chocar, entre aspas, né? Elas vão chegar até este ponto e vão o quê? Voltar
na mesma intensidade. Ah, professor, aonde que a gente vê isso no cotidiano? Morcegos utilizam justamente esse tipo de quê? De situação. Suponhamos que aqui seja um morcego, que eu vou chamar de M, e mais à frente aqui, vamos supor que ele tem um obstáculo, uma árvore, por exemplo, certo? Então, o que que acontece? Quando ele está se aproximando de um obstáculo, em fração de microsegundos, ele emite sons que vai configurar no quê? Se ele sabe que aqui tem uma barreira, essa barreira vai voltar com o quê? Uma intensidade menor. Isso vai fazer que quando ele chegar aqui, nesse ponto, ou até antes aqui, ó, ele possa ou se desviar por entre a árvore, ou ele possa se desviar por entre ela, ou entre ou por entre ela. Beleza? Então, isso que é o princípio de funcionamento de um sensor ultrassônico. Muito bem. Então, eu tenho que achar o espaço. Ele diz que o comprimento do diâmetro da bomba aqui é 20 centímetros. Eu sei que diâmetro é 2 vezes o raio. Então, eu quero achar o raio. Quando ele der uma oportunidade aqui ó, de π, significa que ele quer que você ache o raio, certo? Então, o que que acontece? Diâmetro. Ele diz que é 20 centímetros. 20 centímetros é 20 vezes 10 a menos 2, ou seja, 20 dividido por 100, igual a 2R. Se eu pegar 20 dividido por 100, isso aqui vai me dar o quê? 0,2. 0,2. E o 2 que está multiplicando o R passa o quê? Dividindo. Então, o meu raio dessa tubulação vai ser de 0,1 metros. Muito bem. Eu tenho que lembrar o seguinte, pessoal. Eu sei que o espaço que vai percorrer vai ser o comprimento desse o quê? Dessa tubulação. E eu sei que comprimento de uma área circular é 2 vezes π vezes o quê? O raio, certo? Então, o que que é comprimento? Comprimento vai ser o quê? 2. O π, ele me deu que é 3,2. E o raio que é 0,1. Então, o comprimento vai ser o quê? 2 vezes 3,2 vezes 0,1, que vai dar 0,64 metros. Muito bem. Então, é o seguinte, pessoal. Meu tempo vai ser o quê? O comprimento pela velocidade do som. Beleza. Só que tem o seguinte, você nunca pode esquecer disso. Isso aqui já foi questão de vestibular, tá? Você tem que entender o seguinte, que o princípio de quê? De reflexão do som, certo? Então, meu tempo vai ser o quê? 2 vezes o comprimento, porque a onda bate e ela volta. Esse era o segredo. Dividido pela velocidade do som. Agora é só fazer conta. 2 vezes 0,64 dividido por 340 metros por segundo. Por isso que eu passei o raio aqui para metros, porque eu sei que a minha velocidade está em metros por segundo. Então fica o quê? 2 vezes 0,64 dá 1,28 dividido por 340. Isso aqui vai dar o quê? Aproximadamente
O tempo vai ser de aproximadamente 3,8 milissegundos. Então, um tempo muito rápido, tá? Porque aqui vai dar 3,8 vezes 10 a menos 3. Ou 3,8 vezes 10 a menos 3 segundos. Um tempo muito rápido, beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Tem alguma dúvida? Ou todo mundo entendeu aqui tranquilamente? Pra que achou o diâmetro? O raio, no caso. O raio? Porque é É. o seguinte, o espaço que vai percorrer não é o diâmetro. Eu tenho que achar o quê? O comprimento. Por que que eu tenho que achar o comprimento e não deixar já em questão do diâmetro? Porque eu tenho que achar esse comprimento aqui, que eu estou marcando, que é por onde a água vai escoar antes dela subir, certo? Por isso, né, é colocado tipos de sensores aqui para que quando tiver alguma eventualidade não danificar o quê? O material, ou seja, a bomba, certo? Então é por isso que você deveria ter calculado aqui o comprimento aonde ela vai percorrer, aonde o sensor está alocado, beleza? Esse é o intuito. Tranquilo? Respondido? Certo. Beleza. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Todo mundo tranquilo? Se vocês quiserem, a gente pode ir para um próximo, viu? Qual que o senhor tá pretendendo fazer agora? Aí eu estou pensando em fazer este aqui, ó. Quer ver? Esse foi o 15. Eu estou pensando em. Esse 9 a gente já fez? Eu acho que o 9 fez. Na verdade, não sei, eu tenho que olhar a tarefa. Olha aí para mim, fazendo favor. Não, você começou na 10. A 10? É, você começou na 10. Tá. Se você quiser fazer a 8 também, só para me tirar uma dúvida minha, dúvida não, Sim. é porque eu fiz ela de acordo com o que estava ensinando na internet. Ah, Então eu certo. não sei se está certo. Então tudo bem. Deixa eu ver se eu pego aqui então. Peraí, pessoal. Todo mundo copiou isso aqui? Todo mundo copiou aqui? E todo mundo entendeu? Porque aí eu vou passar para a próxima. Que aí eu vou segurando as pontas aí até vocês copiarem tudo, tá? Mas, Ana, você entendeu por que que aqui é comprimento, né? Não entendi, sim. Beleza. Outra coisa assim que não entrou muito na minha cabeça, por que pode definir um valor do pi? Porque É porque. geralmente é 3,14, né? Sim, mas eles definem geralmente isso aqui. Foi boa pergunta, hein? Eles definem esse valor aqui para facilitar nas contas, certo? É que nem gravidade. Geralmente, os livros eles colocam 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade. Mas, no nosso caso aqui em Goiás, essa aceleração da gravidade é mais ou menos assim, ó, 9,72 metros por segundo ao quadrado. É só para facilitar as contas, entendeu? Mas foi muito boa pergunta. Entendi, mas no caso, por arredondar o valor, não pode prejudicar alguma coisa Não, porque na o erro ele prática, no caso? não, porque o erro ele é muito pequeno. O erro ele Ah, tende a sim, valores mínimos, entendeu? Por isso que ele é entendi. muito pequenininho. Talvez foi boa outra pergunta, muito boa aí, hein? Dependendo, por exemplo, da aceleração que você for fazer, da gravidade, talvez o erro, que eu vou até chamar aqui de gelinha, que é o erro, ele fica na casa assim, ó, 0,0009 metros por segundo ao quadrado. Você concorda comigo que isso aqui é um valor muito pequeno? Concordo. O medo assim maior é porque, por mais que seja muito pequeno, é uma estrutura grande, né? Sim. Então acaba sendo perigoso também, ou acaba que não.
Não, como o valor é muito, muito pequeno, então não tem essa questão de perigo. Entendi. Agora se fosse tipo um valor extremamente grande, por exemplo, você faz aí lá, vamos supor que você projeta um carro, por exemplo, né? E vamos supor que o tempo para acionar o airbag, por exemplo, é de 0,12 milissegundos depois do impacto, certo? E aí, nesse caso aqui, tem um outro tempo de 0,012 milissegundos. Um carro um e o carro 2. Com qual carro você ficaria? Ah, com dois. Justamente porque aí, nesse caso, como é uma coisa muito rápida, né, que é para sua segurança, você precisa do quê? Do menor valor possível para garantir o quê? A sua segurança. Não, agora eu entendi. Entendeu? Entendeu? Uhum. Agora, nesse caso aqui, como o tanque ele está sob influência da aceleração da gravidade, certo? E como o nosso estado ele não é tão uma estrutura tão elevada, geralmente esse valor aqui é muito próximo a 9,8 que eles colocam, entendeu? Eu Mas isso entendi aqui, sim. mas isso aqui, esse 10 aqui justamente é para efeito de conta, viu? Só para conta mesmo. É para que você saiba o que que acontece e o que que a gente vislumbra. Mas na prática, a nossa aceleração da gravidade é essa aqui. Tá bom? Certo. Beleza. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Todo mundo já copiou? Tem alguma dúvida aqui? E eu estou no comando. Pessoal, podemos prosseguir? Pode? Então, Sim, beleza. sim. Beleza. Todo mundo entendeu isso aqui? Todo mundo entendeu o que ele quis Sim. dizer? Beleza. Então, eu vou apagar aqui. O importante é que vocês entendam, porque quando chegarem na indústria, não tem nenhuma sombra de dúvida do que aconteceu. Outra coisa, pessoal, todo mundo entendeu a questão do sensor e o papel de sensor? Todo mundo está entendendo? Todo mundo entendeu? Sim. Tá ok. Então, aqui a questão número 8. Deixa eu pegar lá a gravura. Beleza. Diz assim, pessoal. A figura ilustra a construção de uma hidrelétrica onde a altura é 34 metros. Beleza. Então, daqui até o ponto onde vai ter a turbina, esse H é de 34 metros. 34 metros. Muito bem. Se o valor do nível dinâmico HW é de 2,13, então nesse caso aqui é 2,13 metros, enquanto que a altura de perdas na usina H0 é 1,21, ok? Mais 1,21 metros. Se o rendimento hidráulico da bomba, né, que aqui está errado. Se o rendimento hidráulico da bomba é de 84% e que a vazão seja de 300 metros por segundo, metros cúbicos por segundo. Calcule a potência da turbina dessa hidrelétrica. Muito bem. Seguinte, pessoal, o que que a gente tem que entender? Potência
igual o quê? Trabalho. Vou melhorar aqui. Trabalho, que é energia. Pelo tempo. Pelo tempo. Muito bem. Então é o seguinte. Ele diz que a vazão, ou seja, essa parte que está correndo aqui por essa turbina, ou seja, está saindo daqui, abre-se a comporta, a água flui com maior velocidade, ela chega até o ponto da turbina e vai fazer com que o que aconteça? Eu falei para vocês, haja um movimento da turbina. Beleza, então isso aí eu tenho essa noção. Só que a minha vazão é igual a quê? É a variação de volume de água pela variação do tempo. Ou seja, quanto menor o meu tempo, maior será o quê? A vazão de água que irá percorrer por aqui. Tá ok? Todo mundo está entendendo isso aqui, pessoal? Sim ou não? Sim. Beleza. Porque se não tiverem, né, eu sei que algumas pessoas aí já, assim, dependendo, tem pessoas que não podem ficar com dúvida. Vocês têm que entender o que está passando por aqui, tá ok? Muito bem. Seguinte, ele diz que o rendimento da bomba é 84, mas o que acontece? No caso da água que está fluindo aqui, é como eu disse para vocês, esse trabalho vai ser o quê? Massa, gravidade e altura. O que ele queria, no caso, pessoal, é que você considerasse isso aqui constante e calculasse o trabalho, o quê? Da soma dessas alturas. Porque aqui em cima está uma comporta de 1,21 metros, certo? Que vai abrir uma altura dinâmica onde, quando essa comporta se abrir, a água vai passar aqui na altura de 2,13 metros. Ela vai descer por 34 metros de altura e vai chegar até aqui embaixo e o quê? Vai fazer girar a turbina. Então, você tem que calcular o trabalho com a soma das alturas. Beleza. Então, vou pegar o quê? 34 mais 2,13 mais 1,21, certo? Então, deixa eu fazer aqui 34 mais 2,13 mais 1,21. Isso vai me dar 37,34. 4 metros. Pergunto a vocês. Essa vazão que está correndo aqui, que é em metros cúbicos, ela está em quê? Segundos. Ele quer, no caso aqui, que você calcule isso aqui quando a passagem de quê? De 1 segundo. Então, você vem aqui na vazão. E substitui aqui esse valor. Peraí, deixa eu melhorar aqui. Então, você vem aqui, vazão de 300. O volume vai ser constante, certo? Constante. E eu quero achar o tempo para mim substituir, para mim achar a potência. O tempo. Muito bem. Ele quer que você ache o quê? Em metros cúbicos. Não, o tempo em segundos. Eu tenho que em metros cúbicos. Isso é igual ao quê? A 1000 litros. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou achar o tempo. Eu pego o ΔT
O meu volume, que é constante, eu vou deixar ele como 1, certo? Dividido por 300. Então, se eu dividir isso aqui por 300, vai me dar o quê? 3,33. Aproximadamente. 3,33 vezes 10 a menos 3 segundos. Ou 3,3 milissegundos. Muito bem. Então, eu já tenho meu tempo. Ok. Ele quer que a bomba tenha um rendimento de 84%, que você analise quando tem 84%. Então, como que eu faço? A potência, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser o rendimento com que essa bomba vem me oferecer em detrimento da altura. E como que eu faço 84%? É 84 dividido por 100, certo? Se você fizer isso, você pode escrever assim, ó, 0,84. É o mesmo que você pegar 84 e dividir por 100, certo? Que é o rendimento dela. Vezes o valor do trabalho em detrimento da altura, que deu 37,34, dividido por 3,3 vezes 10 a menos 3. Então, como que vai ficar a potência aqui dessa turbina aqui no caso? Vai ser 0,84 vezes 37,34 dividido por 3,33. Isso aqui vai me dar 9,41. O 10 a menos 3, como a gente já falou na aula passada, quando ele vai para cima, o expoente dele muda, fica positivo. E a unidade de potência é watt. Você pode deixar assim ou pode deixar dessa forma. 9,41 kW. Então, é uma potência muito alta que essa turbina vai o quê? Gerar. Ok, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Eu. Sim. O meu aplicativo aqui, ele caiu umas 3 vezes aqui. Acho que eu perdi boa parte da. Quem tá falando aí? É porque o seu áudio está muito pequeno, está muito ruim. João Vitor. João Vitor? O que foi que você perdeu aqui? Fala que eu repito de novo. Não, acho que eu perdi desde o início. Ficou caindo aqui direto. Eu passei a explicação toda tentando voltar para a plataforma. Não, mas se você perdeu, você depois pode rever o vídeo que tá lá bem explicado, tá? Ou pode Pode perguntar ser. para algum colega também, tá? Que aí eles podem explicar. Se vocês entenderam, pessoal. Todo mundo entendeu aqui? Quer que eu volte algum pedaço? Ou tá tudo ok? No caso, então, para achar essa potência aí, o cálculo seria trabalho Sim. vezes. O tempo, né, que a água passa por aqui, certo? Uhum. Aqui na turbina. E você teria que considerar aqui, ele queria que você considerasse a variação de volume constante, ou seja, o volume que sai daqui, desse ponto 1, até o volume que passa por esse ponto 2, certo? Aonde chega o quê? A girar a turbina aqui e gera energia, tá ok? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu aqui? Alguma dúvida? Essa daí é bem complexa, né? Se for. Bastante. É, Eu achei bem complexa mesmo, mas você prefere essa ou você preferiu aquela 15 lá? Pra falar a verdade, eu acho que a 15 foi mais fácil de entender do que essa. Foi, mas você não entendeu alguma coisa? Quer que eu volte algum Não, pedaço? eu acho que eu consegui entender. É porque, no caso, eu tinha tentado fazer essa daí.
Uhum. Mas você não sabia que o negócio é que ele queria que calculasse em função da altura aqui, né? Não, é porque, tipo, no momento de pesquisar na internet, ver vídeo e tudo mais, porque ele não aparece a resposta Sim. inteira, sabe? Ele aparece, eu achei, no caso, uma explicação de como poderia fazer. Eu achei uma fórmula lá que poderia fazer. Mas Aí bateu com eu, isso aqui? não, totalmente diferente. É. Ah, tá. Por isso que eu Não? fiquei mais confusa. Creio que seja por isso. Ah, tá. Mas você entendeu o que eu tinha explicado aqui? Não, sim, sim. É, porque não pode sobrar dúvidas, pessoal, porque isso aqui é muito importante para a vida de vocês aí, viu? Carreira profissional. Se não entender, eu paro, volto de novo e explico de novo. Não tem problema, viu? Mas se vocês falarem, não, professor, tudo bem, pode ir mais adiante, eu vou, viu? Sem problema, tá ok? Todo mundo entendeu, então? Sim. Então, beleza. Em que momento, no caso, que poderia ser, o resultado poderia ser em cavalos? É, aquele negócio lá de Aí, cavalos. aí você teria que multiplicar por 7,6, Ah, tá? tá. Que aí é a questão que é o horsepower, né? O HP. Que a Uhum, gente tem essa unidade de medida também, só que essa aqui em quilowatt é o que a gente usa devido ao sistema internacional, entendi. tá? Que a gente chama de SI, Sistema Internacional de Unidades. O que que aconteceu? Depois da Revolução Francesa, pessoal, em 1789, vocês sabem muito bem que teve a parte da Revolução Francesa. Em 1806, quando Napoleão estava dominando boa parte da Europa, o que que aconteceu? Houve uma conversão de unidades, certo? Então foi surgido o quê? O quilograma padrão, que é 1 quilograma, o tempo em segundos, tá? A unidade de volume, metros cúbicos, certo? Ou em litros, e outras unidades também, certo? E o quilowatt foi o quê? Uma unidade que de potência, ok? Energia, joule, tá? Ou trabalho, é joule. Tempo, segundos. Aí o horsepower, que é o cavalo vapor, ou CV, certo? Ele é um sistema do quê? Do tipo inglês. Aqui, por exemplo, a nossa temperatura, só para você ter uma noção, muito boa pergunta. A temperatura que nós temos aqui é o quê? É o grau Celsius, certo? Nos países de língua inglesa, principalmente Estados Unidos, é o quê? É o Fahrenheit, certo? Tem essa diferença. Tem país que adota, por exemplo, a escala Rankine de temperatura, tá bom? Então, depende muito da variação de unidade que você vai trabalhar, tá ok? Você entendeu isso aqui? Sim. Nossa, eu tive que voltar na história para falar isso, hein? Que isso, hein? Uau! Beleza. Entender isso aqui? Podemos ir para mais uma? Pau na carroça. Beleza. Eu vou fazer a 9. A 9 já fez, pessoal? A 9 já Não lembro, fez? mas eu acho que não. Não, né? Então deixa eu pegar ela aqui. Pode apagar aqui então? Todo mundo copiou aqui? Sim, sim. Então tá. Deixa eu apagar aqui. Diz assim a 9. 3 lâmpadas estão conectadas em série a uma fonte de 120 volts, conforme mostra a figura abaixo. Determine a corrente I que passa pelas lâmpadas, além do valor da potência dissipada em cada uma, sabendo que cada lâmpada recebe 120 volts. Muito bem. Seguinte, como eu disse para vocês, quando equipamentos elétricos ou eletrônicos estão em série, lembre-se, o I. O I é a nomenclatura que nós usamos de corrente. Quando estão em série, então o que que acontece? É a mesma corrente que flui entre eles. Ponto. Se forem em paralelo, estão submetidos ao quê? À mesma tensão. Muito bem. Então, o que que acontece? Eu tenho uma lâmpada aqui de 30,
uma de 40 e uma de 50. E eu tenho o quê? Uma fonte de energia de 120 volts. Pois muito bem. Lembre-se, a questão de potência é o quê? Potência é o quê? Tensão vezes a corrente. Isso aqui que a gente chama de potência. Ah, outra coisa, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas eu prorroguei o prazo lá de entrega, viu? Então tá até dia 4, beleza? De me entregar o negócio aqui, beleza? Potência útil. Ou seja, é aquilo que o equipamento vai consumir. Beleza. Então, o que que acontece? Eu tenho aqui as potências, então eu vou fazer somente o quê? O somatório. 30 mais 40, 70. O mais 50, 120. Então, eu tenho 120 aqui. Minha fonte de tensão é de 120. Vou calcular a minha corrente. Então, minha corrente vai ser o quê? 120 dividido por 120. Então, isso aqui vai me dar o quê? 1 ampere. Então, minha corrente que está fluindo por esse circuito vai ser de 1 ampere. Muito bem. Agora, pessoal, a potência dissipada em forma de calor, que eu falei para vocês, do efeito Joule, né? Efeito Joule, ou seja, aquilo que você fornece energia, você dissipa em forma de calor, efeito Joule, você vai calcular pela potência o quê? Dissipada, que eu vou chamar aqui de potência dissipada, certo? Que é igual a R I quadrado. R vezes I. Isso, Vezes I ao quadrado. ao quadrado, isso. Beleza? Então é o seguinte, como eu tenho 3 lâmpadas aqui, significa o quê? Que a resistência delas tem que ser o quê? É diferente. Por quê? Se eu tenho uma resistência diferente, é porque o quê? A minha potência também é diferente, certo? Então, para o caso aqui, eu vou pegar a de 50, certo? Se eu sei que ele não me deu a resistência em nenhuma aqui, eu vou deixar em função de R. Então, quanto que fica? Eu vou pegar R e fazer o quê? 1 elevado ao quadrado, certo? Então, como que fica? Fica apenas a resistência. Ou seja, você pode justificar assim. Como cada lâmpada tem uma potência diferente, irá ter também uma resistência diferente. Se tem uma resistência diferente, a que tem maior potência irá dissipar o quê? Maior calor. A que tiver menos potência irá dissipar menos calor. Beleza? Pelo fato da corrente ser de apenas 1 ampere. Tá ok? Vocês querem que dite essa parte aí? Sim ou não? Pode. Beleza. Então, preparem aí caneta e papel aí que eu vou digitar. Na hora que vocês estiverem prontos, vocês me falam. Eu acho que já pode começar. Então, beleza. Como o valor da corrente elétrica
Aí, ó, é de 1 ampere. Aí, ó, é de 1 ampere, vírgula. O valor da potência dissipada será determinada pela resistência de cada lâmpada. Ponto. Isto significa e a lâmpada de maior potência terá maior resistência. Vírgula. Enquanto que a lâmpada de menor potência terá menor resistência. E aí vocês podem justificar isso aqui por essa conta aqui, ó. Professor, é maior ou menor resistência? Qual que você está falando? A lâmpada de 50 ou de 30? Aí, no pedaço aí. O Aonde? final, o Ah, final, essa aqui é de menor, ó. Menor resistência, tá? Então aqui é assim, ó. Maior potência significa que a resistência aqui vai ser maior. Grandezas diretamente proporcionais. Pessoal, eu vou fazer só mais uma, tá? E aí amanhã nós ficaremos com a 1, a 2, a 3 e a 6. Dá pra gente fazer tudo amanhã, tá? E aí não se esqueçam, amanhã às 14 horas, tá bom? O horário da aula fica marcado às 14. Então eu vou fazer aqui às 5. E aí essas, deixa eu ver, 3 primeiras e as 6 dá pra gente fazer amanhã. Tá. Oi, alguém ia falar alguma coisa? Oi, alguém ia falar alguma coisa? Eu ia falar aqui, mas. Não, pode falar. Não, já vi aqui. Certeza? Professor, Sim, Pois sim. não. eu fiz essa conta, só que eu Sim, fiz de um jeito diferente. Só sim, que o pode falar. resultado dela foi. Não foi mas foi meio que próximo, sabe? Sei. Só que o jeito é totalmente diferente. Esse daí Co- tá muito. É mais básico, sabe? E na internet para ensinar tava bem mais complexo. Tá, você fala que aqui foi bem mais Compensa. simples. É,
No caso, Uhum. compensa deixar essa resposta aí, que foi o jeito que eu entendi melhor, né? Sim, porque é sempre. O que que o negócio aqui, pessoal, é o seguinte: no campo das exatas, como vocês estão entrando agora, é, o bom disso é o quê? Que você, no mesmo problema, você pode ter diversas formas de resolver. Aí é que tá, hoje mesmo, eu vou contar uma coisa de mim mesmo. Hoje eu perdi a manhã inteira, 2 horas, numa questão que depois que eu fui ver, tinha outra forma de resolver ela, de uma forma muito mais simples. Então, existem diversas formas de você atacar. Nesse caso aqui, para você ficou entendido que deu o quê? 1, né, ampere, certo? E ficou uma forma bem mais simples, em que no caso aqui, cada potência ela vai determinar o quê? A resistência, ou seja, Professor, cada... Oi, pode falar. antes de reiniciar, de fazer essa última questão aí, eu vou reiniciar rapidinho aqui meu computador, que eu acho que deu um bug aqui. Não, sem problema. Eu não tô conseguindo ver a tela. Ah, tá, faz isso. Um segundo. E aí o que acontece? E aqui ficou o quê? Ficou nítido que vai determinar simplesmente o quê? O valor da resistência é o que vai determinar a minha potência dissipada. Beleza? Ele só queria que você fizesse isso. Dependendo da questão que você for fazer, pessoal, ou vestibular, ou Enem, talvez eu creio que vocês vão fazer esse ano, vocês vão fazer, sim ou não? Talvez. É, porque quem for fazer, determinando o quê? O Enem, ele quer que você responda o quê? Um máximo do que quer que você pense em alguma forma, alguma solução de você resolver o problema. Ele poderia muito bem falar assim: a potência da lâmpada de 50 watts é menor, sabendo que a corrente que passa por aqui no circuito é de 1 ampere? Errado, porque quanto maior a potência, né, o que que acontece? A resistência vai ser o quê? Maior aqui nesse caso. Ah, no caso de 30 aqui, a potência vai ser maior? Não. A potência aqui, como a potência aqui é menor, a resistência também vai ser o quê? Menor. Vai ter maior facilidade de passar corrente aqui? Sim. E com o passar do tempo aqui, vai ter maior dificuldade de passar corrente? Sim. Tá ok? Então, ele quer que você averigue tudo isso. Beleza? Então, ficou mais simples aqui para você? Bem mais. Beleza. Bom, pessoal, todo mundo terminou de copiar aqui? Todo mundo entendeu? Eu vou passar para a última. Tá? E não se esqueça, amanhã às 14 horas, hein? A hora que vocês tiverem terminado aí, vocês me falem. Pode pôr outra questão aqui, pessoal? Sim, professor. Beleza. Deixa eu tirar aqui. Essa aqui vai. Beleza. Eu vou pegar a 5 aqui. 5, deixa eu ver aqui. 5. Beleza. Diz assim: 6 pilhas iguais, cada uma com uma diferença de potencial V, estão ligadas a um aparelho com resistência elétrica R na forma esquematizada da figura. E ele pede para achar o quê? A corrente aqui. Muito bem. Eu expliquei para vocês, pessoal, que uma das leis mais importantes, se não a base de toda a eletricidade, é o quê? A primeira lei de Ohm, em que eu tenho a tensão, resistência e corrente, certo? É a lei de Ohm. Essa aqui é a primeira, lei de Ohm. Lei de Ohm. Muito bem. Seguinte,
Ele disse que cada uma tem uma resistência aqui. Resistência aqui, aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Então, eu vou remontar o meu circuito. Como eu disse para vocês, cada elemento aqui vai ter uma resistência. A questão anterior que a gente viu agora foi a 9? Deixa eu ver, eu acho que foi. Não foi, pessoal? Deixa eu ver aqui. Isso, foi a 9. Aham. Isso, foi a 9. Aham. Tá? Ok. Ok. Então, tem uma resistência aqui. E vou fazer dessa forma aqui, ó. Eu tenho uma outra resistência aqui. Outra aqui. Uma resistência aqui. E outra resistência aqui. Então, eu tenho aqui um R. Um outro R. Um outro R. Um outro R. E um outro R. Muito bem. Seguinte, pessoal. Aqui nós temos um amperímetro. Pergunto a vocês, amperímetro mede o quê? Hein? Resistência. Ah, não, Bom, é a corrente. isso, muito bem. Foi João Vitor? Isso. Muito bem, João Vitor. Corrente. Quando vocês forem na indústria, você pode pegar o multímetro, que ele dá esse valor também. Mas se não tiver multímetro e tiver amperímetro, ele vai te dar esse valor aqui. Pois, muito bem. Pergunto a todos aqui. Esses dois resistores aqui, ó, essas duas resistências aqui, dessa pilha 1 e dessa pilha 2, por exemplo, elas estão em série ou paralelo? Quais? Essas duas aqui, ó. Certo. Muito bem, Ana. Então aqui está em série. Significa o quê? Que eu só tenho que somar. Então, R com mais R, 2R. Essas duas aqui, série ou paralelo, pessoal? Sério. Também. Série. Muito bem, 2R. E essas duas aqui, pessoal? Também, certo? Série. Circo. Muito bem. Então, o que que acontece? Eu vou redesenhar o meu circuito. Ele vai ficar com essa característica. E eu tenho que... Beleza. Então, aqui eu tenho dois R's. Aqui eu tenho dois R's. E aqui eu tenho dois R's. Pergunta a vocês agora, pessoal. Já que eu modifiquei o circuito dessa figura, pergunto, esse 2R com esse 2R está em série ou paralelo agora? Paralelo. Isso. Paralelo. E esse 2 com esse 2 aqui embaixo? Paralelo. Todos estão em paralelo, certo? A resistência equivalente, quando algo tem uma resistência em comum, é o quê? É a resistência comum que eu tenho dividido pelo quê? Pela quantidade, que é um N. Deixa eu melhorar aqui. É o quê? É a resistência em comum dividido pela quantidade. Resistência em comum que eu tenho aqui, 2 R's. E a quantidade de resistências, 3. Certo? Mas ele quer o quê? Ele está pedindo aqui é o quê? É a corrente elétrica. Então, pela primeira lei de Ohm, V é igual a RI. Então, minha corrente vai ser o quê? Minha tensão dividido pelo quê? Pela minha o quê? Resistência. Que eu achei 2 R's dividido por 3.
Como que acontece aqui, então? Frações. Conservo a primeira e vou multiplicar pelo inverso dessa segunda aqui, que vai ficar o quê? 3 dividido por 2R's. Então, a minha corrente vai ser o quê? 3V dividido por 2R's. Certo? Então, qual que é a letra aqui, pessoal? Qual que é a letra? Vai ser o quê? Letra D. Aí o pessoal fala assim, mas professor, aqui, eu acho que aqui teve um erro de digitação, viu, pessoal? Aqui é 3V dividido por 2R's, tá? Aqui teve um erro de digitação, tá? Mas esse é o valor que você vai achar aqui, ok? Beleza? Todo mundo entendeu aqui? Beleza. Então, pessoal, vou encerrar aqui a gravação. Essa aula vai estar lá na biblioteca, né?